Olá, o programa Homem de Verdade chega até você, até o teu lar, a tua família. E hoje quer falar de um assunto muito importante. Qual a principal falha no relacionamento entre pais e filhos? Que impossibilita uma relação de amizade entre os dois. É possível curar? É possível verdadeiramente buscar um relacionamento saudável para que haja verdadeiramente algo maravilhoso que venha fazer uma construção? Sobre esse assunto, estamos aqui com o pastor Carlos Abreu. Pastor Carlos foi líder de jovens, adolescentes, muitos anos, e hoje ele tem propriedade para falar nesse assunto. Estamos aqui com o nosso pastor Wesley. Ele hoje coordena o Ministério Educando Filhos à Maneira de Deus. Está aqui ao meu lado o pastor Carlos Antônio Vilela. Ele é hoje o coordenador da Escola Bíblica Dominical. E nosso querido irmão Paulo José, ele é gráfico, jornalista e com certeza também tem conhecimento porque trabalha juntamente com o pastor Wesley no Ministério Educando Filhos à Maneira de Deus. Meus queridos, como é que se constrói um relacionamento maravilhoso entre pais e filhos? A princípio, com verdades. É o primeiro passo para você construir um relacionamento, é você ser verdadeiro em absolutamente tudo aquilo que você tem para apresentar para sua família, para os seus filhos. A meia verdade, ela se transforma em mentira. A partir daí você começa a distorcer o relacionamento que poderia ser saudável. Eu acho também que, além da verdade, o principal para mim é a intimidade. Porque se eu não gerar uma intimidade, como que eu vou gerar uma verdade, né? Então eu tenho que conhecer realmente o meu filho, a necessidade do meu filho, abrir meus olhos para o meu filho, para a minha família, do que está acontecendo, certo? E isso faz o quê? Intimidade. É o tempo que vai criar isso. Como o nosso tempo está tão pouco, aí é onde nós estamos falhando como pai. Então nós temos que aproveitar esse tempo o máximo possível para gerar uma maior intimidade com os nossos filhos. Para que não venha gerar intimidade com outras pessoas de fora. Onde vai distorcer o que eu tenho que passar para ele. O que ele tem visto aqui em casa. Então essa intimidade é que nós temos que buscar no nosso filho. É porque a intimidade, a verdade, ela cria princípios e valores, né? Que eu acho que um dos fatores, assim, que eu vejo mais marcante hoje é qual que é a referência dos nossos filhos. Eu acho que o filho chegar e dizer assim, a minha referência é meu pai, o meu avô. Quando eu estava dando curso de noivo, eu sempre perguntava para o pessoal assim, você levaria as fotos de casamento dos seus pais para sua casa? E o meu espanto é que muitas pessoas diziam que não. Mas por que isso? Porque não tinha referência, não tinha intimidade, não tinha verdade. Então, isso são coisas, são valores que nós precisamos voltar a colocar. Eu me lembro que, quando eu era criança, em casa só havia uma televisão. A gente sentava todo mundo para assistir televisão na sala e todo mundo junto no sofá, né? Hoje, cada um tem o seu momento. Quer dizer, todo mundo está se isolando e não há mais a unidade familiar, não há mais a intimidade, não há a verdade. O filho não consegue ouvir mais do pai as verdades, porque o pai hoje, quando vai falar com o filho, ele grita, ou ele dá bronca, ou ele quer corrigir na base de falar mais alto. E o amor, o carinho, aquela forma de mostrar, não existe mais. Muitas vezes a minha filha chega em casa e fala assim, você já ouviu isso aqui dentro de casa? Você já ouviu seu pai falar isso? Então tem muitos pais que não têm condições de cobrar isso do seu filho. Não é referência. Não é referência. Tem os exemplos. Não tem exemplo. O assunto que nós já tratamos aqui em outros programas aqui fala sobre exatamente dessa dissociação, descentralização. Antigamente, a palavra do pai era uma palavra final. Que não inquestionável. Inquestionável. A palavra é essa. Era verdade. O pai falava. Era uma verdade pura e absoluta. Então, todas as vezes que eu tentei desfazer uma palavra do meu pai, eu fui corrigido de uma maneira muito severa. Então, o que acontece? Hoje, os novos pais, se não adaptarem isso, porque a minha verdade, que era do passado, hoje ela é questionada. Questionada porque os meninos têm acesso a tudo quanto é coisa, a informações do colégio. Ah, mas o meu pai é diferente, o meu pai faz isso, o meu pai vai comigo no cinema, o meu pai vai comigo no circo, o meu pai faz isso, e o senhor não vai por quê? Você não vai falar, não vou porque eu não vou. Não tem mais como você falar, não tem como vai. Você precisa de dar uma explicação boa e você precisa estar antenado. Você precisa estar se cada vez atualizando
saber todos os assuntos para você saber dialogar com seu filho, sentar na mesa, conversar. Teve uma época que a gente eu saí com a minha filha. Ela já estava moça e querendo namorar. Uma vez nós saímos juntos, tomar sorvete, e eu comecei a explicar para ela o que era um namoro, o que era um pensamento de casamento. E uma das coisas que foi, tomando um sorvete, eu falei para ela, olha, abraçado com ela e encostado nela, falei, daqui para frente, tudo que um homem fizer, por exemplo, passar desses limites aqui, essa pessoa não te ama. Essa pessoa não ama você, ele quer simplesmente brincar com você, brincar com o seu corpo e brincar com outras coisas. Então, a gente precisa ter uma conversa aberta, franca, porque os assuntos às vezes nos assustam, mas não assusta mais os nossos filhos, não assusta os nossos jovens, mas porque eles estão dentro, no contexto de uma sociedade moderna. E às vezes nós pais, nós não estamos modernizando a ponto de nós podermos ser o suporte que antigamente os pais davam. Isso que você está falando é super importante. Nós vimos agora uma tragédia porque o menino sofreu bullying, né? E aí a pergunta é, será que o pai não percebe isso que está acontecendo com o filho? Né? Mas eu tenho esse negócio de bullying. Nós pais, nós temos que saber como que nós temos que orientar os nossos filhos. Porque na época do bullying, todos nós aqui participantes tivemos bullying. Mas bullying era uma brincadeira sem graça, não era? Então eu acho também que as pessoas estão valorizando muito isso. Tudo Estão dando motivo muito pro bullying, né? bullying, você tá entendendo? Não está ensinando o seu filho a enfrentar as limitações que ele tem. Você entendeu? Então, e nisso aí cria um trauma, uma coisa que o seu pai tem que firmar o seu filho, tem que dar segurança. O seu pai tem que ser o porto seguro. Na hora que você chegar com seu filho, você não é isso. Você vai enfrentar isso. Seu pai, você dá exemplos. O papai já passou por isso. Eu enfrentei isso. Então você tem que se enfrentar, você tem que fazer. Não é porque você é gordinho que você vai ter que ser diferente dos outros, não. Você entendeu? Ele também tem uma dificuldade, ele é branquinho aí. Você entendeu? Então você tem que enfrentar isso. E o pai tem que dar segurança. Não é ir lá e acobertar seu filho numa redoma e chegar lá, meu filho judiou do meu filho porque falou que ele é gordinho, não. Não, trata com seu filho. Ajuda seu filho a caminhar junto com ele. Nossa. Não é protegendo ele atrás de você, não. A gente está falando de família, de pais, dessa estrutura paternal, essa patriarcal. Eu vi esses dias para trás uma entrevista que eu achei um absurdo, cúmulo absurdo, de uma deputada aí, chama Érica Cocai, lá de Brasília, do PT, falando das teorias de Marx, de Engels, dizendo que ela dando uma palestra, e nessa palestra ela estava falando para centenas de pessoas, dizendo que a sociedade tem que ser desconstruída, a família precisa ser desconstruída, acabar a estrutura de pai, acabar a estrutura de mãe, acabar essa estrutura, porque a partir do momento que o país se tornar uma anarquia, aí sim vão começar coisas boas e coisas novas. Desconstruir para construir de novo. Já está conseguindo. Bom, o assunto é importante. Eu queria que você fosse tomar um cafezinho, beber uma água e voltasse rapidamente, porque nós vamos mostrar aqui para você realmente como pode gerar essa intimidade nesse relacionamento. Você vai ver aí uma igreja preocupada com isso. Nós temos um clipe para mostrar os trabalhos que uma igreja preocupada em restaurar, curar relacionamentos tem para lhe oferecer. Veja aí, já nós voltamos para dar continuidade a exemplos que há sim a possibilidade de você reconstruir esse relacionamento maravilhoso, filho com os pais, pais com os filhos, que pode se tornar uma bênção dentro do seu lar. Já. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Às 19h30, Faculdade da Família coloca à disposição cursos de teologia. Quarta-feira, o Culto da Família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a Palavra de Deus em salas exclusivas.
Quinta-feira, a Igreja Catedral da Família disponibiliza o SOS, onde pastores estarão à sua disposição para aconselhamento pastoral. Quinta-feira, 19h30, grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união, aprendizado, cura e restauração. É cada um ajudando o outro a crescer na presença de Deus. Sábado, às 20 horas, muito louvor, unção, palavra de Deus na reunião dos jovens. E domingo, às 9 horas, venha tomar um delicioso café da manhã. E às 9h30, vamos aprender mais da palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Não perca a oportunidade que Deus te der na sua vida para você brilhar, para você ser luz na vida de alguém. Domingo às 17h30, momento de oração. E às 18 horas, culto da família. Encorajar você nesta caminhada, dizer você que vale a pena você confiar, vale a pena você crer, vale a pena você esperar nesse poderoso Deus, porque Ele é maravilhoso para fazer infinitamente mais. A igreja disponibiliza ainda a Escola da Família, através de 4 cursos: PSF, Princípios para o Sucesso Financeiro; PCE, Pilares para o Casamento Estável; One, Cursos para Noivos; Educando Filhos à Maneira de Deus. Venha porque Deus tem bênção para você e para sua família. Você, empresário, faça parte da ação empresarial através de coffee break e reuniões. Venha ampliar os seus conhecimentos e aprender como ter empresa abençoada por Deus. Através da internet, com cultos ao vivo e online, suas redes sociais e programa de televisão, a Catedral da Família vem levando a palavra de Deus em todos os continentes da Terra. Catedral da Família no Ar, um projeto de Deus para abençoar gerações, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. 2017, o ano da unidade Catedral da Família, projeto de Deus para abençoar gerações. Se você tem um veículo seminovo para vender, vem aqui na Prime Motors 85. Ou você preferir, compramos o seu veículo seminovo e pagamos à vista. Prime Motors 85, Avenida 85, Setor Marista. Símbolo de reconhecida e premiada excelência, o Complexo Industrial da Cristal Alimentos garante, através de sofisticada tecnologia suíça, a seleção dos melhores grãos de feijão oferecidos às famílias. Em cada pacote, você tem a tradicional garantia da qualidade e da reconhecida pureza. Só é líder absoluto quem respeita o consumidor. Feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Muito bem, o programa Uma de Verdade volta até você, falando sobre relacionamentos, pais e filhos. Muitas das vezes os pais têm sido muito omissos em relação na construção de um filho maravilhoso e abençoado. Eu posso dizer porque eu perdi meu pai ainda criança, mas quando meu pai falava, o que você falou, pastor Carlos? Era a palavra final, ensinamento, conselho. O meu pai falou, meu pai disse. Era ponto. Hoje, questionado. Por quê? Por quê? Por que eu não posso? Por que eu vou fazer? Por que isso? Então hoje nós temos que aprender princípios através da palavra de Deus que possa realmente construir novamente. E isto é um investimento que você vai fazer na sua família, você com o seu filho, com a sua filha. Temos aqui exemplo de vida. O lado bom de um programa é quando você vê exemplo de vida que talvez você está querendo deixar de lado, mas hoje eu quero dizer, há ainda a oportunidade de um recomeço, de um relacionamento construído à base da palavra de Deus, você com seus filhos. Eu tenho muito assim, exemplo lá de casa, que minhas filhas, eu tenho uma filha de 13 anos e uma de 11, e tenho uma sobrinha minha, que é minha filha também, de 5 anos. Então, eu busco muito, por exemplo, eu acho que nós temos que ensinar os nossos filhos para o mundo, para ele enfrentar o mundo, não é proteger ele do mundo, né? Então, e como que eu faço? Qual é a ferramenta maior que eu uso para isso? É a palavra de Deus.
Eu pego o exemplo, por exemplo, teve um programa que minhas filhas estavam assistindo e elas começaram a ter um palavreado, e eu falo assim, eu muito atento, então eu percebo os programas e fico observando e chamo elas, falo assim, eu vou assistir com vocês. Eu vejo o programa com ela e na palavra, falo, minha filha, mas na palavra de Deus fala assim. Olha o que na palavra de Deus. Eu estou ensinando a minha filha o temor no Senhor. É isso, é os princípios. Eu tenho que passar isso para elas. Então, isso daí faz com que ela vai conseguir ir para o mundo e ter força para ser criticada, para não ser conduzida por uma colega ou um colega, tá certo? Para chegar até mim, eu tenho a ponte com a minha filha, porque ela ter segurança até mim, para mim abrir o seu coração e falar comigo. Quantas vezes elas já chegaram, já conversaram, já abriram com a gente, coisas assim que não é normal, né? Até mesmo essa parte de bullying, essas coisas todas, nós ensinamos elas a enfrentar isso, né? Então, por quê? Através da palavra de Deus, ela nos ensina tudo para estar contestando o que o mundo está trazendo para dentro do nosso lar. Então, nós temos que ter uma fonte. Nós temos que ter essa fonte. Não adianta eu querer mostrar, falar alguma coisa se eu não tenho embasamento para falar aqui. Esse relacionamento. Então é o Espírito Santo de Deus que vai. Esses relacionamentos precisam ser, eu acho que precisam ser construídos. Isso. Construir uma estrutura, né? É uma estrutura. Eu lembro um exemplo meu mesmo, quando meus filhos tinham 5, 6 anos, o meu mais velho tinha 5, 6, 7 anos de idade. E a minha menor tinha 3 anos de idade. O meu sonho era tê-los comigo. Antes de casar eu já tinha sonho. Depois que eu casei nessa época, como eu não dava amor, não dava carinho, não sabia fazer isso, não entendia isso direito, os meus filhos corriam de mim, fugiam de mim. Eu entrava dentro de casa, ele saía desesperado em busca da mãe. Então isso trouxe um choque para mim. Aí depois eu conheci a Jesus e comecei a buscar esses ensinamentos. E comecei a ver que há ainda uma maneira de transformar a maldição em bênção. Aquilo que eu não consegui ser no passado, não significa que é ponto final. Hoje, agora, há um tempo atrás, meu filho, no dia do meu aniversário, escreveu, esse mesmo filho que fugia de mim, ele escreveu uma carta para mim, um negócio para mim, dizendo, pai, o senhor é o homem que eu mais admiro. É a pessoa que eu mais amo, é a pessoa em que eu mais espelho. Se eu conseguir ser, e se os meus filhos conseguirem ser a metade do que o Senhor para mim tem feito, eu serei um homem feliz. Ou seja, eu acho que Deus nessa estrutura familiar é o que nos ajuda, nos fortalece e nos embasa a nossa estrutura para a gente galgar coisas melhores sobre esses ensinamentos, né? Sobre coisas especiais. Eu fiz o contrário do que o Murilo fez para o senhor. O Gabriel, acho que estava fazendo 8 ou 9 anos de idade, e muito duro às vezes, né? E eu escrevi uma carta para ele, dizendo assim, queria pedir perdão, porque o papai não aprendeu, não teve o seu avô em casa para poder aprender a ser pai. Então a minha experiência sendo pai é com você. Então me perdoa porque às vezes eu sou muito duro, me perdoa porque às vezes eu chamo muita atenção, eu cobro muito de você, porque eu não tive o ensinamento, eu não tive a referência de um pai dentro de casa para aprender a ser pai. E a gente passa por isso, porque filho é um laboratório. Eu falo que filho é que nem um videogame. Cada momento é uma fase. Que a gente não deve, né, pastor Carlos, pensar, e a gente não deve ver que isso é uma coisa final. Não existe isso. Existe uma mudança, existe uma transformação. Nós vivemos hoje uma sociedade que cobra muito, exige muito. Resultado. Nós temos que ter objetivos claros e definidos, e isso muda muito rápido. Os nossos filhos estão hoje vivendo eu acredito que seja uma das piores fases da sociedade, é o que os nossos filhos estão vivendo hoje, porque é uma sociedade desconstruída, uma sociedade que vive da pressão. E nós vivemos uma sociedade que vivia de princípios, e hoje nós vivemos de fases. Hoje nós temos um padrão, amanhã esse padrão está sendo mudado, ele está sendo alterado, e os nossos filhos estão sendo, vítimas de um processo que nós talvez não estejamos aí de olhos atentos a isso, para reconstruir um projeto de família. Eu tenho um casal de filhos. O meu mais velho nem mora no Brasil. Se eu me preocupar hoje, falar assim, gente, eu não vou dormir, será que ele está fazendo?
Não, eu plantei princípios no coração do meu filho. Eu preciso dormir despreocupado e saber que ele está fazendo aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele vai se responsabilizar, porque eu preguei, eu ensinei. Agora, ele é quem tem que fazer a parte dele. Eu acho que nós precisamos, a intimidade com os nossos filhos, ela tem que ser gerada num processo. Nasceu, você começa a plantar. É o almoxerifado que nós falamos no nosso curso, Educando Filhos à Maneira de Deus. Você precisa colocar todos os dias coisas novas nesse almoxerifado, para que você, ao tempo certo, ele vá e colha e pegue tudo aquilo que ele precisa para viver e viver, Só viver finalizando bem. uma coisa, lembrando uma frase aqui, tem uma frase que diz assim, eu esqueci o nome do autor, que diz assim, olha, eu não consigo te ouvir, pois os seus atos falam muito mais alto do que as suas palavras. Pastor Carlos, uma falha nessa forma de relacionamento e o que o pai pode fazer? Tempo de qualidade é uma falha que hoje incorre em todos os pais pela correria, pela vida. E uma sugestão que eu te dou, seja amigo do seu filho, escute, tenha um ouvido pronto a ouvi-lo, porque hoje a gente é pronto para ouvir qualquer pessoa, menos os de casa. Então acho que é importante você conseguir ouvir os seus filhos, as suas dificuldades, as suas lutas. Pastor Ezio, uma falha e como solucionar? Orgulho. Nós, pais, somos muito orgulhosos pela nossa posição. Muitas vezes nós sabemos do nosso erro, mas não falamos isso, pedimos perdão para o nosso filho do nosso erro. E aquilo leva para um almoxerifado, igual o pastor falou, para o coração dele. E aquilo vai gerar grandes consequências para ele. Então, para mim, a maior falha é o orgulho. A falta de pedir perdão para o seu filho. Então, isso cura na hora que você pede. Então, o que eu falo para os pais, o conselho que eu deixo para os pais, conversem com seus filhos, abra o seu coração para os seus filhos, diálogo, fala com ele, conversa, abra seus ouvidos para ele. Pastor Carlos, uma falha e o que pode ser feito? Talvez uma das falhas que mais tem acontecido hoje é as pessoas estão dando muito presentes, excessivamente presentes, coisas que os meninos não precisam, os jovens não precisam, os adolescentes não precisam, e não está dando a presença, a própria presença, a sua própria vida, o seu próprio ensinamento, o seu próprio tempo, que o pastor Carlos começou a dizer. Eu acho que talvez seja a principal falha essa, você se dar, se doar, se entregar, e nessa entrega vai perdão, vai amor, vai o carinho, vai o ensinamento, vai todas essas coisas. Paulo. Eu acho que a principal falha no meu pensamento é o exemplo do sacerdote Eli. Quando ele cuidava da casa de Deus, cuidava de outras pessoas e abandonou os seus filhos nos ensinamentos que mais eram importantes para a sua vida. Ou seja, nós precisamos tanto cuidar do nosso ministério e cuidar da nossa casa da mesma forma, com a mesma intensidade e valores. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Mas eu preciso chamar você a uma reflexão. A Bíblia Sagrada, ela tem uma palavra que diz, ensina o teu filho, ensina a criança no caminho. Sabe o que é no caminho? Não é o caminho, é no caminho. É porque você, pai, não pode ser ausente. Você, pai, tem que estar junto. Em toda e quaisquer situação de sua vida, você, pai, independente das situações, você tem que estar junto. Você não pode hoje entregar os seus filhos para a babá eletrônica. Você não pode entregar os seus filhos hoje para que realmente eles sejam aconselhados por uma babá em casa ou então pela televisão. A nossa vida é feita de escolhas. O que eu semear no coração do meu filho, dos meus filhos, eu vou colher amanhã. Procure semear coisas boas. Ensinamentos, a palavra de Deus, que verdadeiramente, quando ele crescer, ele não vai se desviar. Sabe o que é desviar? É desviar de atitude, de pensamentos, de formação de caráter. Então, se você tem um caráter ilibado, ensina o teu filho. Mostre a ele que realmente você o ama. É como o pastor Carlos disse, talvez você dá tanta coisa. Dar não é uma forma de amar. O seu filho quer ouvir você, quer a sua filha quer sentar no seu colo, te abraçar, te beijar. Será que você tem feito isso com os seus filhos? Ultimamente, a correria, ganhar dinheiro, trabalhar para comprar um iPhone 8, para comprar um iPad novo, para comprar um carro novo. E muitas das vezes você está trabalhando na contramão. O seu filho não quer tudo isso, ele quer o seu amor.
Ele quer a sua aproximação. Todo mundo é próximo a ele, os amigos da escola, os amigos que estão influenciando lá fora, mas ele quer ouvir você. E se você não tiver um tempo de qualidade para dedicar ao seu filho, para ele aprender a ouvir as primeiras palavras de ensinamento que você... Olha, escute bem, o teu filho é nada mais do que um computador 0 quilômetro. Você pegou ele, tudo que você digitar vai para o HD, vai para o almoxarifado. O almoxarifado é o HD, e o HD dele é ilimitado. Tudo que ele recebe de informação, ele vai armazenando. Procure armazenar o que é melhor, o que tem de melhor. E você, pai, você se acha, eu não sou capaz, não, minha filha gosta, não, ela gosta de você. Como o pastor Carlos acabou de falar, ele falou um assunto muito importante. Talvez a sua atitude, o seu filho faz correr de você, mas seja um pai presente com amor. Olha, pense nisso, reflita sobre isso. Existe um curso chamado Educando Filhos à Maneira de Deus. A nossa igreja é preocupada a trabalhar na construção. O pastor Wesley, o Paulo, eles são líderes e trabalham nesse curso. É importante demais você construir uma estrada pavimentada, consolidada, forte, que o teu filho vai entrar nela e vai andar com segurança. Está nas tuas mãos. Pense sobre isso. A igreja não é ela que vai educar o seu filho. Ela ajuda na educação. O seu filho precisa ouvir é você. Nós estamos aqui com as ferramentas, os equipamentos para abençoar o teu filho. Mas ele quer ouvir você. Pense nisso. Um forte abraço. Até o próximo programa.